Power Ranking da data FIFA de novembro, bora lá. Meus queridos, chegamos em mais uma data FIFA, né? Finalmente a última do ano, pra não ter que passar por essa tortura que vem sendo assistir a seleção brasileira. Mas que vocês vão ver aqui no decorrer do vídeo, eu tô um pouquinho mais esperançoso pra essa data FIFA. Então bem, como já é tradição aqui do canal, a cada data FIFA que chega, né? Vamos fazer aquele Power Rank, né? Pra você ficar completamente ligado em quem são os favoritos, quais são as seleções que chegam mais fortes pra essa data FIFA, quais vão ganhar, quais vão apanhar, pelo menos na minha opinião, e um resumão de tudo isso. Então sem mais delongas, bora lá. Bem, como é sempre muito bom, né? Eu fazer aquele pequeno resumo, né? Vou passar aqui inicialmente pelas categorias. As piores são basicamente as piores seleções que chegam para essa data FIFA. Em baixa, bem autoexplicativo, né? São seleções que chegam para essa data FIFA em baixa. Pode surpreender, são seleções que podem surpreender. Chegam bem, que fizeram uma boa última data FIFA, né? E na minha opinião vão ser as melhores. E a melhor, porque eu tenho que me ferrar um pouquinho aqui, né? E eleger a melhor, como eu tive que fazer no último Power Rank, e eu me ferrei, porque eu coloquei ali a Colômbia, e a Colômbia me fez o favor de perder um jogo fraquíssimo pra Bolívia, jogando lá na altitude. Mas enfim, passando aqui rapidamente também pela tabela atual das eliminatórias. O Chile está em último com 5 pontos, Peru em nono com 6 pontos, Venezuela em oitavo com 11 pontos, Bolívia em sétimo com 12 pontos. Se hoje acabasse as eliminatórias, né, quem estaria indo para a repescagem seria a Bolívia. Em sexto, o Paraguai com 13 pontos, em quinto, o Equador com também 13 pontos. Em quarto, o nosso Brasilzão, né, conseguiu recuperar muito bem depois das últimas duas vitórias na última data FIFA, e agora chegou na quarta colocação com 16 pontos, mesma pontuação do terceiro colocado, o Uruguai, que o Brasil também vai enfrentar, né, que eu tenho bastante coisa pra falar nesse Power Ranking, que está em terceiro com 16. Na segunda colocação, Colômbia, né, com 19 pontos, e no topo da tabela temos a Argentina, os nossos hermanos, com 22 pontos. Então bem, sem mais delongas, né, sem postergar mais, vamos direto aqui para as piores seleções. E bem, meus amigos, eu não posso nem me alongar muito nisso aqui. A pior seleção de todas, na minha opinião, vai ser o Chile, cara. Uma seleção que vem sofrendo pra fazer essa renovação. Aquela última geração com Alex Sanches, Cláudio Bravo, que foi vitoriosa de 2 Copas Américas, sofreu muito pra fazer essa transição, né, quando acabou essa geração. Atualmente tem pouquíssimos jogadores de qualidade e tomou a virada jogando em casa pra seleção brasileira, que jogou rigorosamente bola nenhuma lá em Santiago. Então eu coloco aqui tranquilamente, né, o Chile como a pior seleção dessas eliminatórias, né, para essa data FIFA de novembro. E já passando um pouquinho aqui para a outra pior seleção que eu tenho que colocar aqui, cara, é o Peru. Eu citei, né, nos vídeos que eu fiz sobre o Brasil na última data FIFA, que nós tínhamos enfrentado as duas piores seleções. E por conta disso, cara, contar aquelas vitórias como gigantescos amassos e tudo mais, eu achava um pouquinho errado, porque, gente, a grande realidade é que Peru e Chile são seleções fraquíssimas, como eu coloquei aqui, as duas piores seleções dessas eliminatórias sul-americanas. Então eu acho que o Brasil, ele fez algo muito importante na última data FIFA, que era ganhar respiro de pontos, tanto que agora tá na quarta colocação, antes estava na zona de repescagem, que era vexatório. Porém, o desempenho ainda tem que, cara, equivaler. Sofreu pra ganhar do Chile, que eu coloquei aqui como a pior, e goleou o Peru, mas o primeiro tempo não foi lá aquelas mil maravilhas. Então, bem, a seleção brasileira vai ter trabalho, porque essas são as duas piores seleções na minha opinião. Partindo para o bloco das seleções que estão embaixo, que na minha visão, cara, começa aqui pela Venezuela. A Venezuela, ela foi uma seleção que ela fez uma pequena arrancada, né, um início de trajetória nessas eliminatórias muito boa, chegando na quarta colocação, por exemplo, né, na quarta, segunda e por aí vai. Porém, vem cada vez mais decaindo, tanto que hoje, né, como vocês podem ver aqui ao meu lado, não tá nem na zona de repescagem. É uma seleção que tem alguns nomes até que interessantes, como o Soteldo e o José Martins, que atuam no Corinthians. Porém, cara, você vê que tem um nível técnico muito fraco, né? Curiosamente, é uma das seleções que o Brasil ele vai enfrentar lá no final da Venezuela, lá no interior, cara. Um estádio que a própria Argentina, né, sofreu e acabou empatando nas últimas eliminatórias. Então, tem tudo para ser um adversário complicado pro Brasil, embora não tenha a melhor qualidade de todas. Tanto que eu coloco aqui como embaixo, porque vem de uma fase muito ruim. Não venceu na última data FIFA. E juntamente da Venezuela, cara, eu tenho que colocar aqui uma seleção que tá me decepcionando bastante esses últimos tempos, que é a seleção uruguaia. Cara, a seleção uruguaia, ela fez um ano de 2023 muito bom, tanto que até conseguiu vencer a seleção brasileira no centenário, quebrou um tabu que eu acho que já durava 20 anos, algo nesse nível. E foi pra Copa América com todo aquele hype, com jogadores jogando muita bola, com o Bielsa, bons jogadores de nível mundial, como é o caso do Darwin Núñez, do Valverde, bons jogadores que também atuam aqui na América do Sul, como é o caso do Rocher, do Arrascaeta, do Dela Cruz e por aí vai. Era uma seleção que prometia muito. Foi pra Copa América e, embora tenha eliminado a seleção brasileira, cara, praticou um desempenho bem pífio, na minha opinião. Não jogou muita bola nessa Copa América, me decepcionou bastante, e desde então
vem só piorando esse desempenho. Tanto que na última data FIFA não venceu, sendo derrotada fora de casa pro Peru, que como eu coloquei aqui, é a segunda pior seleção dessas eliminatórias, e depois empatou com a Venezuela jogando em casa. É um desempenho que não vem agradando, o futebol pelo jeito acabou pelos lados uruguaios, e tá tendo um princípio de crise, né, como vocês viram pelo título do vídeo, lá no Uruguai. Os jogadores reclamando do Bielsa, o Bielsa balançando no cargo. Essa última data FIFA colocou ele entre as cordas, e se não apresentar essa data FIFA de novembro agora, um futebol e resultados aceitáveis, eu acho que o Bielsa ele vai estar com os dias contados no comando da seleção uruguaia. E já me adiantando até um pouquinho que eu vou falar aqui do Brasil, acho que a gente vai ter que aproveitar esse tempo ruim dos caras, tá? A gente vai jogar em casa, na Bahia. Não pode vacilar, ainda mais quando você enfrenta um adversário que tá em má fase. E agora chegando no bloco das seleções que podem surpreender. Cara, eu vou começar essa categoria aqui pelo Paraguai. Assim, é uma seleção que veio meio que se reinventando, né? Tá passando também uma fase de transição entre gerações muito semelhante a que o Chile tá passando agora. Também sofrendo muito, mas não tão ruim quanto o Chile. Tem um elenco fraquíssimo, com poucos jogadores realmente bons. Um Gatito Fernandes que é titular, sendo que já tá há eras na reserva do Botafogo, já tem quase 40 anos. Um Romero, né, que também joga no Corinthians, também tem o Romero do Botafogo, que são meio que respiros técnicos. Você também tem o Almiron, jogadores que estão na Europa, Enciso, por exemplo. Porém, o principal, talvez, jogador desta seleção seja o Isidro Pita do Cuiabá, que também não vive a melhor das fases. Porém, depois da última data FIFA, né, que o Paraguai ele conseguiu boas vitórias, conseguiu arrancar alguns pontos, além da vitória acachapante, né, que conseguiu contra o Brasil, naquele jogo pífio da seleção brasileira, eu acho que o Paraguai ele vai ter algumas coisas boas para apresentar. Só não coloco um pouquinho mais acima nessa tier list, porque vai enfrentar, cara, uma Argentina que provavelmente vai passar o carro nesse Paraguai, e uma Bolívia que vai ser um adversário direto. E por falar em Bolívia, ela é a minha segunda colocada neste bloco aqui das seleções que podem surpreender. Cara, a Bolívia, ela vem abusando de um fator um tanto quanto interessante. Tá mandando seus jogos numa altitude absurda, no estádio do Always Ready, que fica a mais de 4.000 metros de altitude. Cara, isso aí vem dando uma vantagem absurda pra Bolívia. Por exemplo, venceu a Colômbia lá na última data FIFA, já goleou a Venezuela também jogando em casa, conseguiu algumas vitórias em casa, como foi o caso do Chile, vencendo de virada em Santiago. Então, cara, é uma seleção que vem me surpreendendo positivamente. Talvez seja a melhor geração da história da Bolívia, tanto que está na zona de classificação para a Copa de 26. Eu ainda tenho um pouquinho de pé atrás, porque a Bolívia, fora de casa, ela é fraquíssima. Essa é a grande realidade. Porém, eu coloco nesse bloco que podem surpreender, porque eu acho que em casa eles vão arrancar alguns pontinhos. Eu acho que esse fator casa de jogar nessa altitude que, pô, com total respeito, é uma vergonha você praticar futebol nessa altitude. Mas a Conmebol liberou, né? Então eu acho que a Bolívia tá no direito dela. Eu acho que ela tá usando isso aí como um artifício muito bom ao seu favor, né? Tá conseguindo tirar vários pontos jogando em casa, né? Utilizando esse artifício. Então eu acho que é uma seleção que tem o potencial para surpreender melhor do que o Paraguai. Também principalmente por conta dos confrontos que ela vai acabar tendo, né? A Bolívia ela vai enfrentar o próprio Paraguai, como eu disse, né? No segundo jogo dessa data FIFA. E também vai enfrentar o Equador fora de casa. Um jogo mais complicado, mas que eu também acho que tem possibilidade da Bolívia arrancar uns pontinhos. Já arrancou, por exemplo, contra o Chile e talvez, se brincar, consiga arrancar contra o Equador. Eu acho que é uma seleção que tem boas coisas a nos apresentar. E pra fechar esse bloco aqui, né, das seleções que podem surpreender na minha visão, eu vou colocar aqui o nosso querido Equador. Cara, é uma seleção que ela vem apresentando um futebol até que satisfatório, na minha opinião, né? Tem alguns bons jogadores, fez uma Copa América interessante, só caindo perante a Argentina. E, cara, como eu disse, tem um elenco interessante. Félix Torres do Corinthians, que sempre joga bem pela seleção. Também tem aquele molequinho Pérez, né, que já foi vendido pro Chelsea, que tem uma promessa gigantesca. Tem o Ener Valencia, que, com todas aquelas questões que a gente tem, né, com ele perdendo muitos gols decisivos, não ser aquele matador que a gente esperava ele ser, mas ainda assim é um jogador decente a nível do Equador. É uma seleção que eu acho que pode acabar arrancando alguns pontinhos, como eu disse, vai enfrentar a Bolívia em casa e fora de casa a Colômbia. Segundo jogo é um pouquinho mais complicado, né, porque essa Colômbia vem jogando muita bola. Porém, eu acredito que, de certa forma, esse Equador é que ele consiga chegar na Copa de forma até mais tranquila, né? Não à toa tá na quinta colocação com 13 pontos, somente 3 atrás do Brasil. Eu acho que o Equador ele vai apresentar até com o bom futebol nessa data FIFA de agora, e eu acho que a gente pode esperar boas coisas deles. E por isso eu coloco neles como a última peça, né, a última seleção dessa categoria podem surpreender. E agora partindo para as seleções que chegam bem, eu tenho que começar com o Brasil, porque com total respeito não tem comparação com as outras duas seleções. Cara, qual que é a situação do Brasil? O Brasil, ele conseguiu vencer na última data FIFA duas seleções que estavam bem fracas, como eu disse aqui, as piores.
sofrendo bastante, até mais do que o necessário contra o Chile e depois goleando o Peru em Brasília. Eu acho que a seleção brasileira vai chegar com um anímico diferente, com alguns reforços, como é o caso, por exemplo, do Vinícius Júnior, e também com algumas mudanças, né, que foram confirmadas pelo Dorival na entrevista, né, que aconteceu nesta quarta-feira que eu estou soltando esse vídeo, né, como por exemplo o Wanderson de titular, o Gerson de titular, o Rafinha jogando de camisa 10, Savinho, Igor Jesus, Abner na lateral esquerda e tudo mais. São algumas pequenas alterações que eu acredito que colaborem para a seleção brasileira manter essa boa fase de vitórias e provavelmente, né, voltar a apresentar um bom futebol. Vai enfrentar duas seleções, né, uma Venezuela fora de casa, que por conta do ambiente é muito complicado, na minha opinião. Porque essa Venezuela, nesse campo completamente insalubre, que se chover vira um pasto. A Argentina, por exemplo, reclamou muito disso na última data FIFA, porque eles só empataram com a Venezuela porque virou um pasto, cara. É um meio muito hostil, mas eu creio que o Brasil ele consiga se desenrolar e vencer a Venezuela fora de casa. Já dentro de casa, lá em Salvador, eu acho que é quase que uma obrigação vencer o Uruguai. Porque, como eu disse, tá vindo muito numa baixa, tá com crise ali nas cabeças, né, da seleção, o Bielsa perigando ser demitido. Eu acho que o Brasil ele tem que aproveitar esse momento de turbulência, né, dos uruguaios e também passar o carro em casa. Devolver aquela derrota, né, que a gente teve no Centenário no ano passado e agora ficar mais tranquilo nessas eliminatórias. Eu projetaria 6 pontos para a seleção brasileira. Porém, se empatar na Venezuela, eu não acho um gigantesco absurdo. Mas, claro, quando vencer, tem que apresentar desempenho, tem que jogar bola. Porque se não jogar bola, não vai adiantar de nada. E agora nós temos uma finalíssima aqui, né? Quem será a melhor seleção, né, que chega para essa data FIFA de novembro? E bem, cara, com total respeito com essa seleção colombiana, porém depois da pataquada que eles fizeram comigo na última data FIFA, né, sendo derrotados pra Bolívia, tudo bem que era fora de casa, de questão da altitude, mas eles perderam um pouquinho da minha confiança. Claro, pra mim ainda é a segunda melhor seleção nesse contexto das eliminatórias. Tem um jogador que tá arrebentando na Inglaterra, que é o Luiz Dias. Tem grandes jogadores, como é o caso também do James Rodrigues, o Richard Rios e por aí vai. É um elenco muito recheado de bons nomes esse da Colômbia, que vem apresentando um futebol muito interessante. Só não coloco como é melhor porque não vem muito bem da última data FIFA. Embora tenha passado um carro em casa, né, ganhando por 4-0, perdeu pra Bolívia. E do outro lado a gente tem uma Argentina que, tudo bem, empatou com a Venezuela, mas com todo um contexto do campo insalubre. E em casa meteu 6-0 pra cima da Bolívia, com 3 gols de Lionel Messi e 3 assistências. Um show do argentino. E não tem como não colocar os hermanos como a melhor seleção atualmente. Tudo bem, eu tenho algumas críticas contra a Argentina. Eu acho que a Argentina tá decaindo bastante de desempenho quando comparado àquela seleção que foi campeã do mundo, conseguindo se reinventar muito naquela Copa de 2022, conseguindo superar algumas adversidades, como por exemplo o Lautaro Martínez conseguindo jogar bola, o Julián Álvares entrando no time, juntamente com o McAllister e por aí vai. Eu vejo o desempenho dessa seleção argentina decaindo. Eu vejo a idade chegando para alguns jogadores. Eu vejo um Messi que é um gênio, porém que não consegue mais pegar a bola debaixo do braço e driblar 10 jogadores e servir alguém como ele fez em 2022. Tudo bem, ele ainda pode fazer isso em muitos lances, porém não com a mesma intensidade que ele tinha anteriormente. Eu acho que a Argentina está passando por um processo tanto quanto indigesto, que tem que começar a fazer uma reformulação, porém você tem muita gratidão com os jogadores que conquistaram algo gigantesco, que foi trazer a Copa, a primeira Copa depois do Maradona. E por conta dessa gratidão, acaba que essa renovação não acontece. Eu acho que essa renovação já deveria acontecer. Julián Álvares e Lautaro deviam ter mais protagonismo. Eles não vêm tendo tão recorrentemente. Sofreu para ganhar algumas partidas nessas eliminatórias. E embora chegue muito bem, sendo colocado aqui por mim como a melhor, né, passando o carro na Bolívia, jogando em casa no mais monumental, eu acho que tem alguns asteriscos que é bom a gente pontuar contra essa Argentina. Porque é uma grande seleção. É a melhor seleção do contexto sul-americano atualmente. A Colômbia tá chegando, tá olhando aqui no retrovisor, a Argentina já tá ficando um pouquinho mais preocupada. Mas ainda assim é a Argentina. Porém, eu acho que pro futuro os hermanos deviam fazer uma análise um pouquinho melhor. Porque eu acho que não tá tão tranquilo, não pode confiar tanto nesse elenco como confiou pra 2022. Porque se chegar com ele em 2026, com jogadores mais envelhecidos, embora alguns nomes já tenham maturado mais, como o caso de Julián Álvares, Lautaro Martínez, o Dibu Martínez, o McAllister e por aí vai, eu acho que não vai ser um desempenho tão acima da média como foi em 2022. Eu acho que eles têm que começar a olhar um pouquinho mais pro futuro. Mas no atual momento, é a melhor seleção que chega para essa data FIFA de novembro. É a melhor seleção dessas eliminatórias sul-americanas. Se o Brasil recuperar, se a Colômbia continuar com esse bom desempenho e não perder jogos que, na minha opinião, não eram para se perder, como é o caso da Bolívia, talvez esse trono da Argentina esteja ameaçado para março do ano que vem. Mas por hora, este aqui é o Power Ranking das eliminatórias para esse mês de novembro, com o Chile sendo a pior seleção de todas, dividindo a categoria de as piores com o Peru.
Seleções que vêm baixa, Venezuela e Uruguai, com um Bielsa que tá perigando se demitir do cargo. Seleções que podem surpreender, o Paraguai, que querendo ou não ter alguns jogos acessíveis, né, pode arrancar uns pontinhos interessantes. A Bolívia com o fator casa fortíssimo. E o Equador que tem alguns bons jogadores que, na minha opinião, podem colaborar para a seleção conseguir alguns pontinhos e chegar tranquilo, né, sem precisar, por exemplo, de repescagem na Copa de 26. O Brasil chega muito embalado por conta das 2 vitórias, porém, como eu sempre venho batendo na tecla, tem que apresentar desempenho e tem que conseguir no mínimo 4 pontos para essa data FIFA. Porque vai enfrentar os adversários que estão em baixa e que são completamente acessíveis para a seleção brasileira vencer e jogar bem. Colômbia, não tem muito o que eu dizer. Vem jogando futebol absurdo, com grandes craques realmente conseguindo desempenhar, uma das melhores gerações colombianas da história, porém não chega ainda no patamar da Argentina, que vem jogando uma bola absurda e merece a liderança, merece o patamar de a melhor seleção sul-americana para essa data FIFA de novembro. Então, não mais é isso, meus queridos. Este foi o Power Rank. Se você gostou desse modelo de vídeo, né, que é o que eu venho tentando emplacar, né, para trazer um resumo um pouquinho maior para você, conhecer um pouco mais das seleções sul-americanas, saber o contexto que cada uma chega, saber o que o Brasil ele vai ter, por exemplo, que enfrentar, como as seleções que o Brasil vai enfrentar estão chegando para esses jogos. Eu acho muito importante esse quadro, então se você gostou, por favor, deixe o seu like, se inscreva, ative o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, que dessa forma você ajuda bastante o meu trabalho. No mais é isso, e até o vídeo de amanhã.